queremos te louvar por essa preciosa promessa que um dia iremos ver no nosso reino. Não porque somos vencedores, ganhadores desta bênção, mas recebemos por meio. Isso fez por nós a coisa da palavra. E agora rogamos, Senhor, venha falar aos nossos corações por meio da tua palavra. Que o Santo Espírito possa nos instruir da maneira que é apenas. Em nome de Jesus. Amém. Gostaria de compartilhar essa noite com os irmãos, Efésios 2, o tipo da mensagem tem que obedecer duas pequenas palavras, graça e fé. Efésios 2,8 é bem conhecido, porque pela graça sois salvos, por meio da fé e somente de vós, é dom de Deus. Essas duas palavrinhas são, para nós crentes, uma brisa refrescante na alma. Graça e fé. Muitas vezes são duas palavras que entram em discussão. Muitas pessoas discutem a respeito se somos salvos pela graça ou essa graça é dada mediante a fé, ou a fé que nós vemos é que somos merecedores da graça de Deus. Mas nós não vamos tratar disso. Eu apenas gostaria de desenvolver essas duas palavras na mensagem dessa noite, graça e fé. E é interessante que na palavra de Deus, a palavra de Deus na sua totalidade ela é bem simples de entendimento. O homem que muitas vezes complica usando termos e argumentos, mas na sua totalidade a palavra de Deus ela é de fácil entendimento. Porém, o fato de ser de fácil entendimento não significa que todos a recebem. Muitas vezes, alguns até acham que deve ser feito muito mais do que apenas acatar e aceitar a palavra de Deus, achando que precisam fazer algo mais do que isso. Como nós vamos ver no desenvolvimento dessa mensagem. Mas essas duas pequenas palavras, graça e fé. A palavra graça, todas as atitudes de Deus para conosco, nesta época presente, estão baseadas na sua graça. Nós, sensacionalistas, pegamos e vivemos a dispensação da graça. E graça significa que Deus nos mostra um favor que nós não merecemos. E essa é a definição mais clássica que temos da palavra graça. Quando se pergunta o que é graça, a maioria vai responder favor imerecido, ou dar o que não merecemos. Esse é o significado clássico da palavra graça. A Bíblia, ela usa graça mais de 160 vezes, dependendo da versão, mas pelo menos 160 vezes a palavra graça nós encontramos na Bíblia. O Novo Testamento, ela é mais mencionada 128 vezes. Ela nos fala, por exemplo, como lá em 1 Pedro 5,10, o Deus de toda a graça. O apóstolo Pedro, ele quando está escrevendo a sua carta, em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 10, ele diz: irmãos, tomai por modelo no sofrimento e na aparência. Desculpa, Tiago. 1 Pedro 5, 1 Pedro 5, 10. Ora, o Deus de toda graça, que em Cristo nos chamou à sua eterna glória, depois de ter sofrido por um pouco Ele mesmo, nos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Então, guarda, o Deus de toda graça. Também nós vemos que o próprio Senhor Jesus Cristo é descrito como aquele cheio de graça. E aí é o texto de João, capítulo 1, e nós conhecemos muito bem o capítulo 1 de João,
Hebreus 10, 29 nos mostra que o Espírito Santo é o Espírito de graça. Hebreus 10, 29. Hebreus 10, 29. Hebreus 10, 29, nós vemos então de quanto mais, Hebreus 10, 29, de quanto mais severo castigo julgais, será considerado digno aquele que calcou aos pés do Filho de Deus, e profanou o sangue da aliança, com o qual foi santificado, e ultrajou o Espírito da graça. Note que as três pessoas da divindade, ou a Trindade, ou a Trindade, ela está intimamente associada à graça. Tanto nosso Deus Pai, como o Filho e o Espírito Santo, eles estão associados à graça. A palavra graça, como é usada no Velho Testamento, em menor número, significa curvar-se ou abaixar-se em bondade para com alguém que é inferior, ou alguém que está numa posição superior. Ela se curva, se abaixa em bondade com alguém que é inferior. E essa atitude da pessoa é demonstração de graça. No Novo Testamento, a palavra graça significa o favor, a boa vontade, a benevolência ou bondade de ânimo para com alguém. Então, esse favor que nós merecemos é de boa vontade que Deus nos dá. Talvez seja difícil colocar em poucas palavras todos os significados da palavra graça. Eu vou trazer algumas definições e mencionar, elas podem nos ajudar a compreender melhor. Porque muitas vezes nós ouvimos a palavra graça e entendemos de uma forma. E eu aqui marquei pelo menos 3. Primeiro, graça é amor demonstrado. Graça é amor demonstrado àquelas pessoas que não são dignas de receber esse amor. A palavra nos diz que Deus é amor. Mas quando Ele oferece esse amor a pecadores, que somos nós, pessoas que são condenadas e impuras, então isso é graça. Todos nós nascemos já selados, ou todos nós nascemos destinados ao inferno. Já nascemos com destino do inferno. Mas o amor de Deus, Ele se manifestou por meio de Jesus Cristo e nos salvou. Nós que merecíamos o inferno, agora recebemos a salvação. Nós que estávamos condenados, agora somos absolvidos. Então, a graça é o amor que Deus demonstrou para nós que somos indignos de receber, ou somos indignos, não somos merecedores. Por isso que uma definição clássica de graça é amor não merecido, é favor não merecido. Nós não merecíamos, mas Deus nos amou. Isso é graça. Graça também é Deus demonstrando amor e misericórdia quando nós merecíamos apenas juízo e ira. É interessante que no Efésios 2 nós temos as 3 palavras aparecem: graça, fé e misericórdia. Essas 3 palavras elas são mencionadas no capítulo 2. Versículo 4 diz: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do seu grande amor, porque Ele nos amou. Se de um lado graça é favor e merecido, ou graça é dar o que não merecemos, misericórdia é não dar o que merecemos. Quando a palavra de Deus fala de misericórdia, está dizendo assim, que nós não vamos receber aquilo que merecíamos, que era a punição dos pecados, que era o inferno. Então a graça é Deus demonstrando a sua misericórdia, não apenas nos levando e nos dando
a salvação, mas também não nos cobrando aquilo que nós merecíamos por causa do nosso estado de pecador. Também a graça se revelou quando Deus, Ele deu, podemos dizer assim, que Deus tinha de melhor no céu para nos salvar. Que é o próprio Senhor Jesus. Deus nos deu o que era melhor, o que Ele tinha de melhor no céu para salvar aquilo que tinha de pior na terra. É interessante, quando nós vemos na ceia, eu uso muito esses versículos, não foi o ouro ou prata, né? Não foi o sangue de bode, ou touro, que Deus nos resgatou, mas o precioso sangue de Jesus Cristo. Quando falamos isso, quando a Bíblia fala isso, o ouro e a prata são objetos, ou são minérios que encontramos na natureza, na terra. Quem encontrar ouro, cava, você vai achar. Você vai ter que ficar no lugar certo, né? E quem colocou isso aí? Deus que colocou todas as coisas. Mas algo de maior valor, de melhor qualidade, existia e existe na eternidade, que é o próprio Salvador Jesus Cristo. E Deus, então, Ele entregou o seu Filho para salvar aquilo que a terra tinha pior, que eram os nossos pecadores. Agora, note que graça não tem nada a ver com obras. Se nós pudéssemos alcançar a salvação por fazer boas obras, por exemplo, então a salvação ela seria simplesmente um mérito nosso, ou o nosso salário. A salvação seria uma obrigação de Deus para conosco, porque nós fizemos por merecer. Paulo fala em Romanos capítulo 4, versículo 4 e versículo 5, Paulo fala assim: ora, ao que trabalha, o salário não é considerado como favor, e sim como dívida. Mas ao que não trabalha, porém, crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé é atribuída como justiça. Então, se nós trabalhássemos fazendo boas obras e achássemos que agora Deus é obrigado, Deus está nos devendo a salvação, não. Porque Paulo fala que aquele que não trabalha, Deus justifica pela sua obra no trabalho. Quando você recebe o salário, eu lembro quando trabalhava nos lugares que eu trabalhei e alguém com RH vinha trazer o olerite, né, o contra-cheque, sempre que eu trazia, a gente falava obrigado. Então, agradecendo a pessoa que trouxe para nós o contra-cheque. Mas eu não vou agradecer o dono da empresa, né, no caso do Banco Itaú, ou do Bradesco que eu trabalhei, e falar: olha, muito obrigado por isso que você está me dando. Não está me dando nada. Eu fiz por merecer. Eu trabalhei. Então, o que o apóstolo Paulo está dizendo é o seguinte: se você trabalha, você não está recebendo favor algum. Pelo contrário, você é merecedor daquele salário, porque você trabalhou por ele. Então, quando alguém imagina que pode ser salvo por boa obra, das boas obras, ele então está desvalorizando a obra que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário. Deus não nos deve nada. A salvação é um dom gratuito. Isto, como nós vimos aqui em Efésios 2, é graça, é dado por Deus. O mundo, as pessoas do mundo, chamamos os incrédulos, elas muitas vezes não compreendem isso. Você vai querer dizer que aquele cidadão que foi barra pesada a vida inteira, lá no último minuto, nos 49 do segundo tempo, aceitou Jesus, você vai levar para o céu. E aquela pessoa que foi uma santa a vida inteira morreu, mas não que a pessoa que Cristo salvou vai para o inferno. Não sou eu que estou dizendo, a Bíblia está dizendo. O ladrão na cruz, quanto tempo ele teve? Não teve minutos, mas ele reconheceu Jesus Cristo como Salvador, e ele então clamou: Senhor Jesus, dentro de mim quando eu entrar no paraíso. E o Senhor Jesus disse: hoje ele está comigo no paraíso. Mas as pessoas boas, eu não sei o que aquele ladrão fez. Se ele apenas roubou, se ele matou. Mas o mundo não compreende isso.
só porque aceitou Jesus como Salvador, não é só porque ele aceitou Jesus como Salvador, é porque ele aceitou Jesus como Salvador. Porque se ele não aceitasse, ele iria para o inferno. Assim como aquele que nunca fez nada na vida, aquele que nunca matou uma formiga, nem sem querer, porque ele olhava no caminho para matar a formiga, mas ele nunca reconheceu Cristo como o Cordeiro de Deus que tinha pecado no mundo. Então, não é pelas obras. Também não podemos confundir graça com lei. Graça não é nem obras, nem prática de boas obras, como também graça não tem nada a ver com lei. Nós não somos salvos por guardar a lei. Se fosse pela observância da lei, da mesma forma que pelas boas obras, nós seríamos vencedores, porque estaríamos guardando a lei. Olha o que Gálatas fala, no capítulo 2, versículos 21, e no capítulo 5, versículo 4. Gálatas 2, 21. Não anula a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que Cristo morreu em vão. Olha, se a justiça, se eu sou justificado mediante a lei, Cristo morreu em vão. Paulo está falando. Qual é a importância de Jesus Cristo ter morrido na cruz, se a minha justificação fosse mediante a lei? Ele seria mais um que morreu. E em 5,4 de Gálatas, nós lemos: de Cristo vos desligaste, vós que procurais justificar-vos da lei, da graça de Cristo. Paulo está usando o argumento aqui aos Gálatas, eles estavam substituindo a salvação pela obra de Cristo na cruz do Calvário por observâncias da lei, no caso da circuncisão. Então ele está dizendo: olha o versículo 3: de novo testifico a todo homem que se deixa circuncidar, está obrigado a guardar toda a lei. Se você está fazendo isso achando que, olha, eu vou ser salvo porque eu estou guardando a lei, Paulo fala: de Cristo vos desligaste. Vocês que procuram justificar pela lei, da graça de Cristo. Vocês estão achando que a lei pode salvar? Não, a lei não pode salvar, porque é impossível observar e guardar toda a lei. Uma delas nós tropeçamos. Não tem jeito. Eu gosto de usar a ilustração de que a lei é uma corrente, são 300 e tantos leis, né? 380 parece. Ao Brasil. Então, é uma corrente de 300 e tantos elos. E você está pendurado no último elo. E você depende, num precipício, e você depende dessa corrente. Se um elo quebrar, se quebrar o primeiro elo, o que acontece com você? Você cai. Se quebrar o elo do meio, e se quebrar o elo que você está segurando, você cai de um jeito. Então, pela lei, ninguém pode se salvar. Paulo nos fala isso. Por quê? Além disso, nós estamos estudando isso às quintas-feiras, e vimos isso quinta-feira passada. Além disso, amarás o Senhor teu Deus. A graça diz, 1 João 4,19: nós o amamos porque nos amou primeiro. Olha, se eu amar a Deus, você salva. Mas nós só podemos amar a Deus porque Ele nos amou primeiro, porque se Ele não tivesse nos amado, nós não poderíamos amá-lo. A lei condena. Romanos 3,19, o apóstolo Paulo também diz isso. Romanos 3,19: ora, sabemos que todo o que a lei diz aos que vivem na lei, o diz para que se cale pela boca, todo mundo seja culpado perante Deus. Então, a lei condena. A lei mostra aonde nós estamos errando, aonde estamos pecando. Se não houvesse lei, não haveria punição. Nós estamos vivendo essa época de pandemia, e eu oro a Deus que não isso. Porque dizem que as infrações de trânsito elas não estão sendo enviadas, mas estão sendo lavradas, né? Então você passou do farol vermelho, você passou dos 60 por hora, você fez uma conversão
conversão imprópria, e não está chegando em casa, você não está sendo justificado. Então diz que quando acabar a pandemia e eles resolverem mandar, vai ter gente perdendo o carro. De tantas vezes, Deus passando por aqui, misericórdia. Porque não respeite, mas às vezes o farol está verde, amarelo, você passa. Aí você está 62, pega, né? Coisa desse tipo. Então, se não houver, então praticamente 5 meses eu estou sem nenhuma multa. E espero que continue assim. Mas daqui 3 meses começar a chegar a multa, a lei está apontando que eu infringi a lei de trânsito. Então, a lei condena. Ela mostra onde erramos. Mas a graça, Paulo fala em Romanos 3, versículo 24, nós devemos conhecermos bem 23. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Mas 24 diz, sendo justificado gratuitamente por sua graça. Então, a lei condena, a graça salva. Então, sendo justificado gratuitamente por sua graça, mediante a redenção e a em Jesus Cristo. E ainda 1 Timóteo 15, 16, 1 Timóteo 15, 1 Timóteo 1, versículos 15 e 16. Marcos e Deus, não está adiantando, não. Também está dentro da Bíblia. 1 Timóteo 1, versículo 15 e 16. Fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas por essa mesma razão me foi concedida misericórdia, para que em mim, o principal, iniciasse Jesus Cristo a sua completa longanimidade, e servisse eu de modelo a quantos hão de crer nele para a vida eterna. Então, Paulo se considerava o principal dos pecadores, mas a misericórdia de Deus alcançou e foi concedida misericórdia. Graça salva o pior dos pecadores. Nós, como vimos, somos pecadores, por isso necessitamos da graça. Quando desobedecemos a lei de Deus, conforme lemos em Romanos 3, todos pecaram, nós somos pecadores e necessitamos dessa graça. Ainda Paulo fala lá em Colossenses capítulo 1, no versículo 21, Colossenses 1, 21. E a vós outros também, que outrora eres estranhos, inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas. Então nós somos pecadores, inimigos, estranhos de Deus. A única coisa que merecemos, como já falei, é o juízo de Deus. Nós somos culpados diante de Deus, porque nós transgredimos a sua lei. Tiago 2,10 também nos fala isso, aponta para isso. Tiago 2,10. Pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado. Todos, então, como eu disse, por exemplo, da corrente, todos nós somos culpados. Não tem escapatória. Não há como nos salvar. Permanecemos debaixo da maldição da lei, também Paulo fala isso. Em Gálatas capítulo 3, versículo 10. Pelo fato de nós, homens, a humanidade, rejeitar e matar o Filho de Deus, nós não temos direito de exigir absolutamente nada de Deus. O Senhor Jesus Cristo, quando estava conversando com Nicodemos, ali em João capítulo 3, ele fala isso, ele fala assim para Nicodemos no versículo 18: quem nele crê não é julgado. João 3, 18. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome de Jesus. Então, nascemos já julgados e condenados ao inferno. Mas ao recebermos Cristo como Salvador, nós somos absolvidos dos nossos pecados. Então, por isso da necessidade de graça. A graça nos foi estendida para a salvação. A salvação só é possível pela graça de Deus.
Só que Deus é santo. E Ele, sendo santo, não pode ignorar o pecado. E essa é uma pergunta que muitos falam. Mas Deus não poderia nos absolver assim e nos mandar do céu juntos? Assim como Ele criou o mundo, faça o sol, faça a lua, faça os peixes, faça isso. Ele não poderia falar, sejam todos salvos. Mas Deus não poderia ignorar o pecado. O pecado contaminou a humanidade. E o pecado precisa ser punido. Deus não poderia simplesmente falar assim, todos sejam salvos. Nada. Quem vai pagar o preço do pecado? Alguém precisava ser punido. E o Evangelho então nos mostra como é que Deus pode salvar o pecador. Como é que Deus fez para que o homem pudesse ser salvo. Como que por meio dessa obra que Deus realizou, por meio de Jesus Cristo na cruz do Calvário, não apenas fôssemos salvos, mas permanecêssemos salvos eternamente. E fazendo isso, Deus, salvando o pecador por meio de Jesus Cristo, Cristo sofrendo a ira, o juízo, como nós vemos na palavra de Deus, o justo pelo injusto, Cristo sofrendo tudo, a ira e o juízo de Deus sobre o pecado, Ele pôde nos trazer a salvação sem mesmo Ele cometer pecado algum. E por causa de tudo que Cristo fez, cumprindo, Paulo fala em Filipenses, sendo obediente até a morte da cruz, Cristo cumprindo isso, Deus então pôde perdoar o pecador daqueles que confiam no Senhor Jesus Cristo. Então, quando o pecado foi punido por meio de Jesus Cristo na cruz do Calvário, dessa forma somos salvos. Isso é graça. Cristo completou toda a obra. A graça exige somente fé. Somente a fé. A fé do pecador que busca a salvação. Por isso que Efésios 2,8 nós lemos no versículo 9 também diz que pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não de vós é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Então, a graça exige que o homem creia no Senhor Jesus Cristo morrendo na cruz do Calvário. E ao receber Cristo como Salvador, e aí nós vamos entender que muitos não são salvos, porque acreditam, mas não receberam. Mas ao receber a salvação pela graça, nós recebemos bênção também por meio dela. A graça traz resultados maravilhosos aos pecadores. Primeiro, nós já vimos a salvação. Tito, capítulo 2, versículo 11 e 13. Nós vemos, porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Capítulo 3, né? Educando-nos para que, renegadas a impiedade, as paixões mundanas, vivamos no presente século, sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Então, a graça nos trouxe a salvação. Isso significa que o crente tem vida eterna. Não apenas por um período, mas quando ele crê, realmente confia na obra que Jesus Cristo realizou na cruz do Calvário, ele passa a desfrutar da vida eterna. Não é só enquanto ele estiver vivendo como crente, mas toda a vida. Porque aquele que crê realmente no Senhor Jesus Cristo, ele jamais se afasta do Senhor Jesus. Caímos em pecado, infelizmente, isso é verdade, mas não perdemos a salvação por causa disso. Temos também a justificação. Quando nós cremos no Senhor Jesus Cristo, nós somos justificados. Nós já lemos Romanos 3, 23 e 24, mas olha o versículo 25 e 26 também. A quem Deus propôs o seu sangue como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça, porque Deus, da sua tolerância, deixava impune os pecadores, os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação
para Ele mesmo ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus Cristo. Então nós somos justificados. Não somos salvos e a nossa justificação está debaixo de obra ou de lei, mas de Cristo Jesus. Ele nos justificou. Por isso não há mais condenação para aqueles que creem no Senhor Jesus Cristo, porque Cristo nos justificou. Já pode acusar, olha lá teu filho, teu servo lá, pastor Fábio, ele diz que é crente, mas o que ele fez? Jesus Cristo falou, olha, ele já está justificado, ele está debaixo do sangue. Então, ele fez, olha, ele está confessando já o que ele acabou de fazer, o seu pecado. Porque o Espírito Santo me incomoda e faz enxergar que aquilo que ele fez, o que ele falou, é contra a minha santidade. Então somos justificados. E mais outra coisa, nós temos uma outra grande bênção, que é acesso a Deus. Aqui em Romanos capítulo 5, ainda, versículo 2, diz, versículo 1 diz, todos nós conhecemos de fora, cada coisa da fé, temos paz com Deus por meio de Jesus Cristo. E versículo 2, por intermédio de quem tivemos igualmente acesso pela fé a essa graça, a qual estamos firmes, gloriamos na esperança da glória de Deus. Então, significa que Deus nos considera sem culpa. Desculpa, nós temos acesso a Deus. Isso significa que os verdadeiros cristãos podem entrar na presença de Deus por meio da oração. Nós não estamos mais separados de Deus por causa dos pecados. Por isso que nós, embora temos o culto aos domingos, na quinta-feira, mas nós temos acesso a Deus em casa. Nós estamos orando, nós estamos meditando sobre as grandezas de Deus, nós temos ali acesso a Deus. Não precisamos de um intermediário, não precisamos de um sacerdote, não precisamos de um pastor. Cada crente tem acesso livre, porque o véu foi rasgado de alto a baixo. E todos nós temos livre acesso à presença de Deus. Essas bênçãos nós podemos experimentar pela graça de Deus. Isso é graça. Às vezes nós andamos por aí, ou mesmo nos classificados, agradeço a Santo Expedito pela graça alcançada. Mas isso não é graça. Eu não sei o que a pessoa está querendo dizer com isso. Se foi curada de uma doença, primeiro já está atribuindo a quem não é o verdadeiro abençoador. Como vimos na quinta-feira, Deus manda sol para o justo e para o injusto. E aquele cidadão que estava doente se curou, ao invés de agradecer a Deus, agradece ao Expedito. Semana eu fiquei sabendo de um rapaz de 15 anos, estrangeiro, que o Paulo está considerando como identificado, o primeiro santo de calça jeans. A manchete. Porque alguém em Goiás tocou na boca desse jovem que morreu de uma doença e foi curado. O homem não consegue reconhecer que Deus é o autor da cura das nossas enfermidades. E eles preferem agradecer a pessoas que, tanto quanto nós, necessitavam da salvação de Jesus Cristo. E eu não conheço esse rapaz, também não conheço o Expedito, não sei quem foi. Mas quando as pessoas tendem a idolatrar pessoas que reconheceram, muitos deles reconheceram a necessidade da salvação em Jesus Cristo. São Cristóvão, que é o padroeiro do Rio de Janeiro, né? Ele está morto com flechas, ou é São Sebastião? Não sei, eu não entendo de santo, mas um desses santos que foi flechado, está a imagem dele, São Sebastião, né? Está flechado, conta a história de que ele morreu flechado porque ele não se ajoelhou em adoração a um imperador. Acho que é esse o santo que morreu. Muitos outros morreram por não reverenciar o homem, porque só reverenciavam a Deus. E aí o povo começa a reverenciar o homem que não queria reverenciar o homem. Então perceba, a graça que nós alcançamos nos dá acesso diretamente a Deus.
Não precisamos do expedito de Pedro e Paulo, porque Cristo foi que morreu na cruz pelos nossos pecados. Agora, a segunda palavra, fé, palavra pequena. Nós não precisamos estudar muito a Bíblia, ou melhor, nós não precisamos estudar a Bíblia por muito tempo para perceber que a fé ela é importante na leitura da palavra de Deus. Quando você começa a ler o princípio de Deus do céu e da terra, aí você está começando a exercitar a sua fé. Eu creio que Deus criou o céu e a terra. Então nós não podemos ser salvos sem fé, conforme já lemos em Efésios 2:9. É importante descobrir, porém, o que significa fé. O que é fé? Fé é confiança ou crença pessoal. Essa é a definição básica de fé. Qualquer dicionário que você for pesquisar vai estar lá. É confiança ou crença pessoal. E nós usamos a palavra, quando eu digo nós, né, nem todo mundo, mas muitas pessoas usam a palavra fé todos os dias em suas conversas. Dizem que têm fé que terão um bom dia. Hoje eu tenho fé que o dia vai ser bom. Hoje eu tenho fé que vou fazer boas vendas em vendedor. Eu tenho fé que vou fechar um grande negócio. Tem fé que aquele tratamento que o médico designou vai resolver o seu problema de saúde, vai curá-lo. Ou você tem fé que seu time vai ser campeão. Esse ano eu tenho fé que meu time vai ser campeão. Então, essa é uma confiança em algo ou em pessoas, mas que não é verdadeiramente fé. Essas pessoas que dizem isso, confiam no bom dia, no médico e em pessoas, elas usam a fé no seu dia a dia como uma forma de expressar a sua esperança. Eu tenho esperança que o dia hoje vai ser bom. Eu tenho esperança que eu vou fazer um grande negócio. Eu tenho esperança que o meu time vai ser campeão. E não é a esperança da palavra que está na Bíblia. E a palavra esperança na Bíblia não é essa mesma coisa. Pode ser que aconteça ou que não aconteça. Esperança é certeza. Inclusive a própria palavra faz a definição de Hebreus nos fala isso. A Bíblia, a fé, ela é a confiança pessoal em Deus. Significa que nós cremos naquilo que Deus diz, nós confiamos naquilo que Ele fez para nos salvar e nos guardar. Eu creio, é assim, e não há necessidade de mais nada. Algumas pessoas dizem, eu creio realmente em Deus. Se você sair por aí na pesquisa, talvez 97%, 95% da população vão dizer que crê em Deus, acredita que Deus existe. 5, 7% vão dizer, não, eu não acredito. Eu creio que Deus não existe. Inclusive, é uma contradição. O ateu dizer que não acredita em Deus, mas ele acredita que Deus não existe. Então ele acredita em alguma coisa. E aí, só um parênteses aqui, é interessante, esses que dizem que Deus não existe, são os que mais querem provar que ele não existe. Já percebeu isso? Houve uma catástrofe. Se Deus existe, por que aconteceu isso? Por que você está preocupado se Deus não existe para você? Não tem necessidade de você provar que Ele não existe, se você já disse que Ele não existe. Mas nós confiamos naquele que fez a obra para nos salvar. De onde vem essa fé? Se nós olharmos a nossa volta, nós vamos perceber que algumas pessoas, elas não têm fé em Deus. E, portanto, não são salvas. E isso nos leva a perguntar, de onde vem essa fé que nós temos e que nos salva? De onde vem? Por um lado, a fé, ela é uma dádiva de Deus. Lemos aqui em Efésios 2:8, também João capítulo 3, versículo 27, nós lemos assim, respondeu João, o homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dado. Então a fé, inclusive, é dada por Deus. Não recebemos nada se não for dada por Deus. Deus nos dá o poder para confiar nele. Mas como é que nós
nós recebemos essa fé? E aí é a grande confusão de muitas pessoas. Mas assim eu tenho fé, é que vem de mim. Não. Você recebeu essa fé. Romanos 10, 17, o apóstolo Paulo, ele diz: e assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Você recebe essa fé por meio da pregação da palavra de Deus. A fé vem por aquilo que nós ouvimos. E o que é que nós ouvimos? A pregação do Evangelho de Jesus Cristo. Quando o Evangelho nos foi pregado, nos foi exposto, nós cremos, nós aceitamos. E essa fé, ela nos faz receber a salvação de Jesus Cristo. A fé, ela tem um objeto, algo que confiar. As pessoas, elas têm esse objeto, como eu disse no começo, uma pessoa, um médico, um futebol, né? Mas o objeto da nossa fé é o próprio Senhor Jesus Cristo. Pessoas podem ter fé ou confiança em coisas, na palavra de um parente, na palavra de um amigo. Talvez a pessoa pode ter fé, por exemplo, numa cadeira, num avião. Nós cremos que esses objetos podem nos sustentar. Quando sentamos na cadeira, todo mundo senta, ninguém olha, né? Se ela pode sustentar, sentamos. Confiamos que ela nos sustenta. Nós confiamos que o avião vai levantar voo e vai aterrissar sem problema. Mas não basta ter fé. Quando eu olho uma cadeira e falo, eu tenho fé que ela pode me sustentar, como é que eu posso provar isso? Sentando nela. Se eu digo, eu acredito que esse avião, eu creio que esse avião, eu vou embarcar nele e eu vou viajar e eu vou chegar lá. Mas como é que eu comprovo isso? Embarcando nesse avião. Então, a pessoa precisa colocar a sua confiança. E no caso da salvação, a confiança está na pessoa de Jesus Cristo. A Bíblia nos mostra que nós não devemos depositar fé nas pessoas ou em objetos, mas no Senhor Jesus Cristo. Ele é o verdadeiro objeto da nossa fé. Ali em Atos capítulo 20, versículo 21, o apóstolo Paulo diz assim: testificando tanto a judeus como a gregos, o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é o objeto da nossa fé. Você pode até acreditar em tudo que a Bíblia fala a respeito de Deus, a respeito de Jesus Cristo, mas mesmo assim não ter fé. Saber não é fé. Você sabe que o trem sai às 11 horas de uma estação e chega lá no destino às 17 horas. Você pode até saber como é que funciona o trem. Se é elétrico, se é vapor, se é diesel. Como funciona todo o sistema de aceleração, de freagem, tudo isso aí. Mas você só vai chegar no seu destino se você embarcar no trem. Então você pode conhecer os fatos de Jesus Cristo e ainda não crer em Cristo. Você pode saber e aceitar que Jesus, aceitar no sentido de consentir, né? Mentalmente, que Jesus Cristo nasceu em Belém. Se perguntar onde Jesus nasceu, eu sei que Jesus nasceu em Belém. Onde morreu? Jesus morreu em Jerusalém. Você pode acreditar e aceitar, não. De fato, eu creio que Jesus ressuscitou. E eu também, que a Bíblia fala, eu creio que ele também foi levado ao céu. Mas, mesmo aceitando esses fatos, muitas pessoas ainda não creram em Jesus Cristo ao ponto de confiar nele a sua vida para a salvação. Pessoas que não confiaram nele para salvar os seus pecados, que levá-lo para o céu, aceitam os fatos como verdadeiros, mas não creem que eles são poderosos para salvar a si próprios. Por isso tentam, por meio de obras, por meio de lei, por
tentando fazer alguma coisa para se salvar. E isso anula a fé. Aquele centurião de Mateus 8, 5, 10, 5 até 10, ou mais um ciclo adiante, mas Mateus 8, aquele centurião, ele creu que Cristo poderia curar seu servo apenas com uma palavra. Vamos ler lá Mateus 8, versículo 5 ao versículo 10. E olha o comentário que o Senhor Jesus Cristo fez a respeito desse centurião. Mateus 8, versículo 5. Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-lhe um centurião, implorando: Senhor, o meu criado jaz em casa, de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Jesus lhe disse: eu irei curá-lo. Mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno que entres em minha casa. Apenas manda com uma palavra, o meu servo será curado. Pois também sou homem sujeito à autoridade. Tenho soldados à minha ordem. E digo a esse: vai, e ele vai, e ao outro: vem, e ele vem. E ao meu servo: faz isso, e ele faz. Ouvindo isso, admirou Jesus e disse aos que o seguiam: em verdade eu vos afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como essa. Esse centurião, ele creu que Cristo poderia salvar apenas com a palavra. E o Senhor Jesus fala: não vi aqui em Israel um homem com tamanha fé. Aquela mulher cananeia, aquela que humildemente implorou a Deus que desse comer as migalhas, os pães que caíssem, né? O pão que pertenceu aos judeus também fosse dado a ela, Mateus capítulo 15. Olha só o que Jesus fala a respeito disso para aquela mulher, versículo 22 a 28. Eis que uma mulher cananeia, que viera daquelas regiões, clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim, minha filha está horrivelmente endemoniada. Ele, porém, não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, aproximando, rogaram: despede, pois vem clamando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel? Ela, porém, veio e adorou, dizendo: Senhor, socorre. Então ele respondeu, disse: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos? Ela, contudo, replicou: sim, sim, por isso cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus irmãos. Então lhe disse Jesus: ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. E desde aquele momento sua filha ficou sã. Essa mulher, ela reconheceu e ela implorou que Jesus concedesse graça para salvar a sua filha, mesmo que, como Jesus falou, ele tivesse vindo primeiramente para os judeus. Ela falou: mas os cachorrinhos comem da migalha do pão que cai da mesa do seu pão. Aquela mulher, ela entendeu, e Jesus pôde dizer para ela: grande é a sua fé. Então, fé não é apenas saber os fatos. Precisamos crer que Jesus Cristo salva. Conhecer a sua bela história não nos salvará. Eu tenho consciência plena de que tem muita gente que conhece muito mais da Bíblia do que cada um de nós. E assim, conhece detalhes da vida de Jesus Cristo, mas que ainda não confiaram nele pela sua salvação. São apenas estudiosos, mas ainda não foram salvos. A recompensa da fé verdadeira. A palavra nos diz que ninguém jamais creu em Deus em vão. Todo aquele que ele crê será salvo. Deus salvou cada pecador que o buscou e colocou a confiança no Senhor Jesus Cristo. E ele mesmo diz ali em João 6,17: que vem a mim, de modo algum lançarei fora. A salvação pela fé é confiar. Assim como aquela pessoa que, ao sentar na cadeira, ela confia que a cadeira pode sustentar, mas ela só vai realmente mostrar isso na prática, se sentar na cadeira ou entrar no avião. Aqueles que dizem que creem em Deus, creem que até entendem que Jesus morreu na cruz, mas ainda não lançar a sua vida nele, não confiar nele, não depositar realmente fé salvadora, não colocar a sua vida nele, apenas são conhecedores de fatos que a Bíblia nos conta.
duas pequenas palavras que guardam grandes bênçãos para a vida do crente. E eu espero que você já tenha se apropriado dela, pois a salvação pela graça vem mediante a fé. Eu espero que você realmente já possa ter depositado a sua fé em Jesus Cristo. Às vezes essa mensagem pode parecer uma mensagem mais evangelística, mas não é não. Ela é uma mensagem para nossas vidas, como crentes mesmo, para que nós possamos nos deliciar com essas verdades. Somos salvos pela graça. A fé que eu depositei em Jesus Cristo me justificou, me deu plena convicção e certeza de que eu serei eternamente presente, estarei eternamente presente com Ele. O que Cristo fez por mim, mediante a graça que me salvou, me levou a confiar na sua obra, e hoje eu posso glorificar o seu santo nome. Não precisamos fazer isso,